Cá estamos para mais um episódio de Roberto Gamito, que calha ser o meu nome. Não sei se afortunadamente, se desafortunadamente, podemos fazer as contas noutro episódio. E o tema que nos trouxe cá é caminhar. Caminhadas, caminho, tudo à volta desse errar sem destino muito fixo. O que nós sabemos é o ponto de partida. Mesmo isso pode não ser inteiramente verdade. Não há esse calculismo. O que muitas vezes há é uma vontade de sair de um sítio fechado, uma casa, um edifício, e ir em direção ao exterior. Pode eventualmente haver a ideia de chegar a um ponto B. No entanto, o caminho, além de ser uma metáfora batida, perdoem-me o gracejo, tem o condão de nos facultar novas hipóteses para o ponto B. Ou apiadeiros antes de chegar ao ponto B. Mas o ponto B pode mesmo estar em risco. Podemos estar com a ideia de ir a um sítio, mas no decorrer dessa caminhada são-nos oferecidas várias paisagens, e a paisagem é um termo que temos de tocar com cautela. À falta de melhor, vamos iniciar com paisagens. Vamos sendo entregues a um conjunto de estímulos e, ao contrário do que acontece quando nos movimentamos num carro ou num meio de transporte, que em princípio, como estamos no século XXI, é sempre mais célere do que o passo humano, e estamos a falar de um passo sem agenda. Caminhar é locomovermos-nos sem agenda. Pode, eventualmente, para fins mentais, para fins de saúde mental, como se costuma dizer, há um ponto B. Há folga. Não é preciso acelerarmos o passo, estugarmos o passo. É um passo que não altera, não nos preenche a cabeça. A velocidade dá essa ilusão de que, com uma determinada velocidade, conseguimos alcançar rapidamente o ponto B. Ganhamos tempo, mas não ganhamos espaço. Ao reduzirmos a velocidade, conseguimos comunicar, não sei de que forma. São sempre caminhos insondáveis. Caminhos em direção ao Senhor para quem for mais crente. Mas não é preciso enverdar para essas terras luminosas em torno das quais orbitam canhenhos. Várias definições, várias formas de nos ajoelharmos diante de um nome. Não precisamos desses nomes grandes. A paisagem em si faculta-nos muita coisa. Se calhar desembaraça-nos de uma coisa muito própria da sociedade do século XXI. Quase que empurra para uma ideia de eficácia, sendo que essa eficácia é muitas vezes ilusória. A velocidade tem esse condão de provocar essa hipnose de quanto mais rápido, melhor. Mas volta e meia, bem feitas as contas, não é melhor para nada. No âmbito do humano, se pensarmos que o humano é uma fábrica, e aqui a fábrica é já um termo caricato, uma fábrica de ideias, ao acelerarmos uma determinada tarefa, e no caso pode ser caminhar, passa a ser correr, o processo mental pode não sair beneficiado. Isto, segundo o entender de alguns, no entanto, não sei até que ponto isto é 100% verdade. Se me imaginar a correr, que só por si é um exercício de imaginação pleno, dado que eu sou gordo, e é um projeto que eu não quero para a minha vida, mas houve dias, não sei se de bebedeira, se estava inclinado para exercícios de imaginação, e se este corpo, que não está talhado para a corrida, corresse. Vamos ver o que acontece. Nessas situações, a cabeça também vai para sítios. Sítios esses que normalmente não estão abertos em momentos ditos de eficácia laboral. Nós só conseguimos alcançar esses sítios noutros regimes. Podemos argumentar é mais limitado do que quando caminhamos. Também dou de barato. Talvez o que aconteça é o nosso diálogo, que é sempre um diálogo de loucos. Louco não é naquele sentido mais clínico do termo. Louco no sentido de, se houvesse uma terceira pessoa a tentar perceber o que há entre aquilo que caminha e aquilo que o rodeia, teríamos de ser conduzidos para o hospício.
Parece-me que há esta hierarquia. Ao caminhar, a possibilidade de diálogo com a paisagem aumenta. Ao correr, talvez se estabeleça um diálogo connosco próprios. São duas formas, quanto a mim, superiores a um regime veloz. O regime veloz no sentido laboral de eficácia, estamos mergulhados em algo maquinal. Quando estamos demasiado maquinais, o espaço para o pensamento, porque o pensamento de facto é uma espécie de caminhar interno. O pensamento é um regime lento, muito semelhante ao caminhar, é passar de um sítio A para um sítio B, sendo que não sabemos se alcançamos o sítio B e entretanto pode aparecer um sítio C entre o A e o B, esquecemos o B e às tantas pensamos que esquecemos o B e mais à frente, afinal faz-nos falta. Uma espécie de viagem não programada. Pode haver sítios muito cheios de monumentos que gostaríamos de visitar, mas entretanto aparecem coisas. Cruzamos-nos com os autóctones, aparece o monstro. É claro que estou a gerar hipérboles. A caminhada é sempre pródiga nesse sentido e torna-se ainda mais fecunda quando há a possibilidade de não ser interrompida. Tal como o pensamento, assim que é interrompido, é como regressar quase à estaca zero. É como tirar um corpo da inércia. É sempre mais difícil, assim que o movimento, o corpo, em princípio, continua em movimento. A mesma coisa acontece com as ideias. É mais difícil sair desse estado de letargia, sendo que o tédio também complica as coisas. Volta e meia também faz falta regressar ao início. Isto tudo para falar de caminhar, que é das coisas que eu mais gosto. É sair de um sítio, normalmente fechado, e ir para o exterior, em princípio com vista a chegar a outro sítio fechado. É esta transição de um sítio A fechado para um sítio B fechado, esta zona de permeio, que é muito rica em metáforas caducas, o homem faz-se no caminho, o poeta faz-se caminhando, etc, etc, como diz o nosso poeta semi-ativista. No entanto, foi neste solo que foram espalhados alguns grãos de verdade. Realmente, quando estamos connosco próprios, por exemplo, numa praia, isto é já um clichê, mas pronto, todos os lugares são clichês no século XXI. Já foram pintados, descritos, e é muito difícil, é preciso sair do nosso sistema solar e ir para um sítio que um telescópio ou um astrónomo não tenha congeminado para podermos palmilhá-lo sem os vícios, né? Os vícios dos turistas. Primeiro os intelectuais, o intelectual depois vai simplificando e, entretanto, chegam vagas e vagas de turistas que podem ser confundidos com exegetas. Nem sei porque é que vim por aqui. Este aspecto de habitar o exterior, fazer da paisagem uma morada, que nunca é bem domesticada, ver uma montanha ao longe e, ao contrário de ir num carro, a montanha vai crescendo paulatinamente, ou afastando-se paulatinamente, a paisagem cresce ou decresce imperceptivelmente. Só se torna perceptível por duas vias. Ou vocês já conhecem a paisagem, sabem que o caminhar em direção a determinada coisa faz essa coisa crescer, ou o afastar-se faz a coisa de crescer. Recordo-me de um episódio em que, durante alguns meses, fui todos os dias, todas as tardes, sem precisar olhar para as ondas e para o mar, eu conseguia afastar-me da água enquanto estava a fotografar qualquer coisa sem estar a olhar para a água. Percebia ali a respiração do mar. Em dias de loucura, tempestade, a minha experiência não surtia efeito. A determinada hora o sol está ali, sem ter nenhum almanaque. O meu único manual foi a experiência. Ter comparecido nas mesmas praias, este conhecimento é facilmente exportável para outra praia e para outros ambientes, mas o facto de eu ir aos mesmos sítios, vezes sem conta, fez-me perceber coisas que, ao desembaraçar-me de tudo que não pertence àquele sítio, solicitações que nós pensamos importantes no mundo dito de trabalho, ou seja o que for, comecei a entender ali a respiração daquele sítio. Isto pode parecer poético, mas salvava-me de molhar os pés, ou pelo menos demasiado, para não levar com salpicos imprevistos. Se isto tem aplicações para a mente dita neoliberal, não sei se tem. De alguma forma é habitar aquele sítio que até então era ignoto. E este ensinamento pode ser transportável para outro sítio da vida. Caminhar é um dos melhores recreios da imaginação. Quando só podemos contar com os nossos passos lentos e a paisagem, é como se estivéssemos a fazer qualquer coisa. E essa coisa vai-se nos revelando.
pelo menos para mim, é das coisas mais aparentadas ao sonho. O próprio caráter de caminhar, passinho a passinho, é como se estivéssemos a construir qualquer coisa. Para sermos práticos, estamos a construir uma caminhada, a chegar a qualquer sítio, mas o sítio em si não interessa. Não há precipitações. Uma espécie de revolta mansa em relação à sociedade. A sociedade, por diversas formas, obriga-nos a um determinado ritmo. E o caminhante, como que diz, não me ajeito nisso, deixa estar que eu faço à minha maneira. E vai construindo o seu império mental, vai trocando ideias com o que está à sua volta. Recordo-me do tempo que estive em Lisboa, gostava muito de andar, e parece que o tempo cresce. Ao contrário do que seria expectável, e qual é a forma mais rápida de me mover de um sítio A para o sítio B? Vou de avião. Já para não falar das questões práticas que depois aparecem à volta das coisas supostamente práticas. Há burocracias. A velocidade também tem muita burocracia. Se há coisa que o caminhar não tem, ou pelo menos o caminhar que eu me refiro, não estou a falar do caminhar contemporâneo, que é preciso ir equipado com aqueles bastões de pseudo-esquiador. Mas estás a andar direito, porque é que precisas de um bastão? Porque eu vi nas fotos e nos vídeos dos influencers. Deixa-te disso, pá. Caminhar não é nada burocrático. E numa sociedade crescentemente burocrática, que é preciso papéis, entrar em salas de espera, umas que fazem menção disso e outras que não, nós pensamos que subimos em direção a uma concretização qualquer, mas apresenta-se-nos outra sala de espera. E caminhar é isso, porque não há nenhum objetivo em concreto. Há tempo. E este haver tempo parece que gera mais tempo. Nós chegamos ao sítio B, supondo que há uma meta, e parece que o tempo se desdobra. Eu recordo-me, seja desses tempos de Lisboa, quando era mais novo também, nas férias grandes no Alentejo, em que deslocava-me várias vezes a sítios nas redondezas da casa da minha avó, 3 km de cada vez a andar, e parece que fazia aquilo em menos de nada, parece que não perdia tempo, mas todo aquele tempo que era usado para caminhar era frutífero. Pensava em muitas coisas. Dificilmente era interrompido por seja o que for. Dificilmente me cruzava com carros. Dificilmente, como aqui no Algarve, já começa a ser uma praga. Uma outra vez não há complicações, mas se vocês andarem pelas estradas mais ou menos movimentadas, 1 km ou 2, facilmente são abordados algumas vezes por turistas ou pessoas que não sabem para onde vão e questionam. E isto pode parecer um problema de primeiro mundo, mas escavaca a natureza do caminhante. Quebramos a ligação com o meio que nos rodeia. Isso são outros assuntos. É só para tentar expor o amor e algumas das qualidades que é caminhar, andar por aí, errar. Errar, talvez até nos dois sentidos, de caminhar, mas não é preciso acertar. Até porque acertar às tantas é uma ficção neoliberal. Até ao próximo Mapiadeiro.